Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, inverno de 1999. A neve caía densamente, cobrindo as calçadas com um manto espesso. Os transeuntes corriam, com os rostos enterrados em cachecóis, fugindo do vento gelado que assobiava entre os prédios. Na esquina da Rua 45, em frente a um restaurante fast food meio fechado, duas pequenas figuras estavam sentadas tremendo sobre um pedaço de papelão encharcado. Uma segurava a mão da outra, como se o simples contato fosse suficiente para mantê-las vivas. Richard Campbell, magnata do mercado imobiliário e frequentador assíduo da alta sociedade, acabará de sair de um evento beneficente. Vestindo um terno de 3 peças e um casaco de lã italiana, caminhava em direção à sua limusine. Mas um som fraco, quase um sussurro, chamou sua atenção. Emily, estou com frio, gemeu uma voz infantil. Richard parou. Seus olhos pousaram nas duas meninas. Seus cabelos estavam desgrenhados, as bochechas coradas de frio e elas usavam roupas finas demais para o inverno nova-iorquino. A mais velha, de apenas 8 anos, segurava uma menina mais nova. Ambas olhavam para o nada com um olhar turvo e perdido que congelou o coração de Richard. Ele se aproximou hesitante. O que você está fazendo aqui sozinha? Onde estão seus pais? Ele perguntou com a voz grave suavizada por uma preocupação genuína. A mais alta ergueu a cabeça. Seus olhos cinzentos leitosos imediatamente traíram sua cegueira. Ela falou com uma calma de cortar o coração. Nós não temos mais pais, senhor. Não temos para onde ir. A irmã mais nova, com os lábios trêmulos, acrescentou em um sussurro. Nossos nomes são Emily e Grace. Somos irmãs. Richard sentiu uma queimação no fundo do peito. Ele, um homem conhecido pela frieza, acostumado a contratos e batalhas financeiras, viu-se perturbado por 2 crianças abandonadas pela vida. Por um momento ele quis se virar, como tantos outros teriam feito. Mas quando Grace estendeu a mãozinha congelada em sua direção, tateando desajeitadamente para tocar seu casaco, algo dentro dele se rompeu. Ele se inclinou, gentilmente pegou as mãos deles e sussurrou. Venha comigo. Hoje à noite você não vai mais sentir frio. Foi esse gesto quase insignificante que selou o destino deles. Em meio ao barulho do trânsito e à neve, o milionário solitário acabará de conhecer 2 pessoas que mudariam sua vida para sempre. A limusine preta ainda esperava no meio-fio com o motor ligado, enquanto o motorista olhava impacientemente para o relógio. Richard Campbell, no entanto, permanecia imóvel diante das 2 garotas, como se o tempo tivesse parado. Ele não se comovia facilmente. Seus sócios o descreviam como um predador frio, um estrategista. No entanto, naquela noite na neve de Nova York, 2 crianças indefesas romperam a armadura que ele havia construído ao longo dos anos. Emily, a mais velha, segurava a mão da irmã. Seus traços delicados, embora enfraquecidos pela fome, exalavam uma dignidade surpreendente. Ela parecia querer proteger Grace, mesmo em meio à sua própria angústia. Você realmente não tem ninguém? Richard perguntou com uma voz profunda. Emily balançou a cabeça gentilmente. A mãe morreu ano passado. O pai? Não sei. Ele nunca mais voltou. Grace, aconchegada contra ela, acrescentou num sussurro frágil. Dormimos onde podemos. Mas temos medo à noite. As palavras ressoaram no coração de Richard como uma martelada. Ele desviou o olhar por um instante, como se quisesse recuperar o fôlego. Memórias dolorosas emergiram em sua mente, sua própria infância marcada pela indiferença de um pai que nunca se importou com ele. Ele pigarreou como se quisesse afastar essa fraqueza. Entre no meu carro. Vou te levar para algum lugar quente. Emily hesitou. Sua mão apertou a da irmã. Como podemos saber se você é um bom homem? Ela perguntou com a voz trêmula, mas determinada. Richard a encarou surpreso com a maturidade daquela menininha cega. Agachou-se para ficar na altura dos olhos delas e disse simplesmente. Você não pode saber disso. Mas eu te prometo uma coisa, eu nunca vou te machucar. Ele pegou delicadamente a mão de Grace. Ela estremeceu, mas não a puxou. Emily, após uma longa hesitação, assentiu. Momentos depois, o motorista atordoado abriu a porta da limusine. 2 figuras pequenas e trêmulas subiram na parte de trás, envoltas nos casacos luxuosos que Richard havia tirado para cobri-las. Sentado à sua frente, ele observava seus rostos cansados, seus olhos vazios, mas inocentes. Sentiu uma estranha emoção invadi-lo. Um desejo de proteger, de oferecer uma chance, de apagar a crueldade do mundo que os havia destruído. Pela primeira vez em muito tempo, o recluso milionário Richard Campbell sentiu certeza de que sua vida havia mudado.
A limusine rodava silenciosamente pelas ruas nevadas de Manhattan. Lá dentro, o calor reconfortante contrastava com o frio cortante lá fora. Emily e Grace, agasalhadas nos casacos enormes de Richard, pareciam estar relaxando lentamente. O milionário, por sua vez, permaneceu pensativo, com as mãos cruzadas no colo. Sua mente calculista já pesava as consequências de seus atos. Ele sabia que ao acolher aquelas duas crianças, atrairia críticas, boatos e talvez até processos judiciais de sua família extensa, ávida por sua herança. Mas olhando para eles compreendeu que não tinha mais escolha. O destino o havia colocado em seu caminho. Você já comeu hoje? Ele perguntou com a voz suave, mas profunda. Grace balançou a cabeça. Um pedaço de pão que partilhamos. Emily, sempre protetora, acrescentou. Estamos nos virando, mas Grace está cansada. Naquele momento, Richard fez um sinal para o motorista. David, pare no primeiro restaurante aberto. Não importa qual. Poucos minutos depois, estavam sentados numa pequena sala privativa de um restaurante chique, completamente incongruente para duas moças vestidas com trapos. Os garçons, intrigados, lançaram olhares demorados, mas Richard os ignorou. Pediu tudo o que havia no cardápio, quente e farto. Quando os pratos chegaram, os pequenos começaram a comer com uma ânsia tocante. Richard os observava com um sorriso discreto nos lábios, como se redescobrisse uma emoção há muito enterrada, a ternura. Depois do jantar, quando as meninas estavam quase adormecendo no banco, ele pegou o telefone e ligou para o advogado Mestre Johnson. Richard, você sabe que horas são? Rosnou o homem do outro lado da linha. Escute-me com atenção, Mark. Amanhã de manhã, quero começar o processo de adoção de duas crianças. Seguiu-se um silêncio atordoante. Adotar? O quê? Mas Richard, você tem noção do que está dizendo? Você não tem experiência com crianças, muito menos com duas meninas cegas. Sua reputação, seu negócio. Vai ser um desastre. Richard olhou para Emily e Grace dormindo lado a lado de mãos ainda entrelaçadas. Um calor estranho tomou conta de seu peito. Não me importo com a minha reputação. Elas serão minhas filhas. E se alguém tiver algum problema com isso, pode simplesmente sair da minha vida. Sua voz, firme e intransigente, silenciou todas as objeções. Naquela noite no coração de Nova York, um homem que construiu um império acreditando que dinheiro era suficiente para preencher o vazio em sua existência tomou a decisão mais irracional, mas também a mais humana de sua vida. Na manhã seguinte, a normalmente silenciosa e fria mansão Campbell ecoava com sons incomuns, os passos hesitantes de duas meninas explorando um mundo desconhecido. Emily e Grace, ainda maravilhadas, tatearam as paredes, contaram os passos e roçaram os dedos nos móveis polidos. Richard, observando-os de longe, se viu sorrindo. No entanto, por trás dessa cena quase tocante, uma tempestade se formava. Na grande sala de estar, o Sr. Johnson, o advogado, folheava nervosamente os arquivos. Richard, você é um empresário, não um pai. Você tem noção do que está assumindo? Essas meninas, elas não são apenas órfãs, elas são cegas. É uma responsabilidade enorme. Richard cruzou os braços. Então eu assumirei essa responsabilidade. Naquele momento, outra voz se levantou. A de Margaret Campbell, uma prima distante, que viera de madrugada após ouvir boatos. Alta, severa, com os lábios franzidos, ela lançou um olhar de desprezo às duas crianças. Você não está pensando seriamente nisso, Richard? Adotar dois mendigos? Cegos, nada mais, nada menos. Quer arruinar o nome da família Campbell? Emily, que segurava a mão de Grace, percebeu imediatamente que eram ela e sua irmã. Seu rostinho se contraiu, mas ela permaneceu em silêncio. Richard sentiu uma raiva fria invadi-lo. Margaret, se o nome Campbell depende do abandono de crianças inocentes, então ele não vale nada. Mas pense no seu legado, no seu negócio. As pessoas vão rir de você. Um magnata do mercado imobiliário que adota duas meninas cegas da rua? Você vai virar motivo de chacota em Nova York. Richard se aproximou dela, seu olhar duro. Então deixe-os rir. Tenho dinheiro suficiente para não precisar agradar ninguém. Margaret empalideceu de indignação e então saiu da mansão com um estalar de saltos. Quando a porta se fechou, Grace, que observava a cena sem entender cada palavra, apertou mais forte a mão da irmã e sussurrou timidamente. Senhor Richard, o senhor vai mesmo nos manter aqui? Ele se ajoelhou diante deles, olhando-os com uma rara sinceridade em seus olhos normalmente frios. Não apenas ficar com vocês. Vocês serão minhas filhas. E ninguém poderá tirar isso de vocês. Emily, que até então permanecerá séria, sentiu seus olhos nublados começarem a se encher de lágrimas.
Não conseguia ver o rosto dele, mas ouviu algo em sua voz que nenhum adulto jamais havia dito antes, uma promessa verdadeira. Para Richard Campbell foi o começo de uma luta, contra os rumores, contra sua própria família, contra um mundo que via essas duas garotas como nada mais do que fardos. Mas ele já sabia a verdade, eles eram sua nova força. As semanas seguintes foram um turbilhão de ação para Richard Campbell. Todos os dias ele agendava consultas com especialistas, inspecionava escolas e pesquisava os melhores programas para crianças cegas. Ele se recusava a se deixar intimidar pela sociedade ou pelas críticas da família. Emily e Grace estavam se adaptando lentamente ao novo mundo. Cada objeto, cada móvel, cada som se tornou um marco para elas. A casa, antes silenciosa e fria, agora ecoava com as risadas tímidas e as perguntas incessantes das meninas. Uma tarde, Richard recebeu a doutora Ellen Miller, um renomado oftalmologista, no grande consultório da mansão. Richard, você sabe que estou fazendo tudo o que posso, mas a cegueira deles é avançada. As chances de recuperarem a visão são mínimas. Richard se ajoelhou até a altura dos olhos delas, enquanto Emily e Grace se pressionavam contra seus lados. Ellen, elas não são apenas pacientes para você. Elas são minhas filhas. E eu quero que você faça todo o possível para dar uma chance a elas. O Dr. Miller assentiu, impressionado com a determinação do homem. Muito bem. Começaremos com terapias avançadas e exames regulares. Mas quero que saiba que isso será longo e difícil. Emily, com as mãos nos joelhos, levantou a voz timidamente. Senhor Richard, será que algum dia conseguiremos ver o mundo? Richard olhou nos olhos dela com uma mistura de ternura e força na voz. Não importa o que os médicos digam, faremos de tudo para tornar esse sonho realidade. Vocês merecem ver o sol, ver a neve, e se ver no espelho. Nas semanas seguintes, ele contratou professores particulares, instrutores de música para Emily e especialistas em braille para Grace. Cada passo à frente, por menor que fosse, era comemorado como uma vitória. Mas essa luta pelo futuro deles não se resumia apenas à medicina ou à educação. Era também uma luta contra o olhar do mundo. Vizinhos, amigos do mundo dos negócios e alguns jornalistas olhavam com ceticismo para aquele homem poderoso, tão apegado a duas meninas cegas e desfavorecidas. Certa noite, enquanto Richard lia uma história para Emily e Grace antes de colocá-las na cama, ele sussurrou: Não importa o que os outros pensam. Enquanto você acreditar em si mesmo, nada nem ninguém poderá te impedir. As meninas adormeceram naquela noite sonhando com um mundo que nunca tinham visto, mas que gradualmente aprenderiam a descobrir. Richard, por sua vez, permaneceu acordado por um longo tempo, sentado nas sombras do quarto, pensando. Ele sabia que o mais difícil não era apenas oferecer-lhes um teto sobre suas cabeças ou uma educação, mas oferecer-lhes um futuro onde pudessem prosperar apesar de todas as injustiças da vida. Os anos passaram na mansão Campbell como uma delicada sinfonia. Emily e Grace cresceram cercadas de livros, música e amor, sob o olhar atento e terno de Richard. Cada dia era um desafio, mas também uma vitória. Aos 10 anos, Emily descobriu um piano abandonado na sala de música. Seus dedos roçaram as teclas hesitantemente no início, mas logo ela encontrou o ritmo e a melodia que pareciam fluir naturalmente dela. Richard observava de longe, fascinado pela intensidade de sua concentração e pela sensibilidade de cada nota. Seus dedos, ele murmurou um dia ao passar atrás dela, eles falam melhor que palavras. Emily olhou para cima, com um sorriso tímido no rosto. Quero que Grace ouça a música, para sentir o que eu sinto. Grace, por sua vez, estava desenvolvendo um dom para as palavras. Ela passava horas com livros em braille, absorvendo histórias, poemas e escrevendo suas próprias narrativas. Cada página que Richard lia era uma prova de sua perseverança e imaginação fértil. Grace, você deveria publicar esses textos, ele disse a ela uma noite, sentado perto do abajur de sua mesa. Mas eu sou cega. Ela respondeu com os olhos baixos. A visão não define o talento. Você vê com o coração e a mente. E ninguém pode tirar isso de você. Apesar do progresso, o caminho não foi isento de obstáculos. As meninas enfrentaram frustrações, falta de jeito e momentos de desânimo. Mas Richard as ensinou a transformar cada fracasso em força. Cair não é grande coisa, ele continuava dizendo a eles, o importante é levantar e tentar de novo. A casa deles se tornou um santuário. A música de Emily ecoava pelos corredores, as histórias de Grace enchiam as estantes de livros e Richard estava sempre cuidando deles, garantindo sua segurança e confiança. Na adolescência, Emily deu seu primeiro concerto diante de um pequeno público.
De olhos fechados, tocava com uma intensidade de tirar o fôlego, cada nota repleta de suas próprias experiências, dores e maravilhas. Grace sentou-se ao lado dela e leu trechos de sua própria escrita, relatando emoções que só poderiam ser expressas por meio de palavras. Richard, nas sombras, sentiu seus olhos umedecerem. Minhas filhas, ele murmurou, vocês são muito mais fortes do que eu jamais ousei imaginar. Esses anos de aprendizado não foram meramente acadêmicos ou artísticos. Eles forjaram um vínculo inquebrável entre os três, um vínculo em que o amor, a resiliência e a confiança mútua superaram todas as dificuldades que a vida poderia impor. Era uma noite de outono. O vento soprava forte e fazia as janelas da mansão Campbell tremerem. Emily e Grace, agora adolescentes, dormiam tranquilamente em seus quartos contíguos, cansadas após um dia de ensaios musicais e leituras. Richard, fiel à sua rotina, ficava acordado até tarde em seu escritório, planejando a próxima fase de sua educação e cuidados. De repente, um grito estridente quebrou o silêncio. Richard pulou da cadeira e correu pelo corredor. A fumaça já começava a encher a mansão. Um incêndio havia começado na antiga ala oeste, aquela que ninguém usava havia anos. Emily! Grace! Ele gritou, batendo nas portas. O pânico tomou conta das meninas, mas Richard, apesar da idade e do cansaço, não perdeu a compostura. Localizou os quartos pelas vozes e entrou, uma a uma, para guiá-las. Sigam minha voz. Não entrem em pânico, estou aqui. Ele ordenou com a respiração rápida, mas controlada. Em meio ao caos, Emily instintivamente agarrou a mão da irmã. Juntas, elas avançaram tateando, guiadas por Richard. O fogo devorava os móveis, as chamas lambiam as paredes, mas Richard permaneceu concentrado, protegendo as filhas como nunca havia protegido nada antes. Depois do que pareceu uma eternidade, eles finalmente chegaram à saída. Richard os abraçou, carregando um de cada vez para fora da mansão. Os vizinhos, alertados pela fumaça e pelas sirenes, observavam em silêncio e espanto. Pai, Emily sussurrou ainda tremendo, nós vamos conseguir? Richard, ofegante, abraçou-os. Sim, minhas filhas. Vocês estão seguras agora. Mas a tragédia não terminou aí. Nas semanas seguintes, o incêndio danificou gravemente a ala oeste e enfraqueceu a estrutura principal. Richard, exausto pelos esforços para salvar as meninas e pelo estresse, adoeceu gravemente. Os médicos diagnosticaram uma infecção pulmonar grave, agravada por anos de trabalho árduo e negligência pessoal. Antes mesmo de se recuperar completamente, ele sabia que precisava preparar as meninas para um futuro em que ele poderia não estar mais lá. Certa noite, deitado na cama, fraco, ele sussurrou para Emily e Grace. Não importa o que aconteça, você deve se lembrar que eu te amo, que você é forte, e que o mundo um dia saberá quem você é. As meninas, incapazes de conter as lágrimas, apertaram suas mãos com força. Elas entenderam que seu protetor, seu pai adotivo, acabará de lhes ensinar a lição mais preciosa. Amor e coragem podem sobreviver à tragédia, mesmo quando a vida parece injusta. Naquela noite, a mansão Campbell, danificada pelo fogo, tornou-se um símbolo silencioso de amor inquebrável, e os destinos de Richard. Emily e Grace tomaram um rumo que os levaria por caminhos inesperados e dolorosos. Após o incêndio, a mansão Campbell ficou quase inabitável. Os reparos foram longos e caros, mas Richard os empreendeu com determinação. No entanto, a pior parte não foi o incêndio, foi a família Campbell. Sua prima Margaret, ainda movida pela ganância e pelo desprezo, viu a vulnerabilidade de Richard como a oportunidade perfeita para retomar o controle da herança. Juntamente com alguns familiares influentes e seu advogado, ela conspirou nas sombras. Richard está doente. Margaret sussurrou para seu irmão durante uma reunião clandestina. Exatamente. Se ele morrer agora, aquelas crianças, levarão tudo. Temos que agir antes que ele faça seus últimos desejos. O plano era cruel e simples, separar Emily e Grace e mandá-las para duas instituições diferentes, longe de Nova York, longe de tudo o que conheciam, e separá-las para garantir que nunca pudessem reivindicar sua herança. Algumas semanas depois, enquanto Richard, debilitado, estava hospitalizado por causa da infecção, agentes nomeados pela família chegaram à mansão. Sr. Campbell, disse um deles com uma polidez gélida, é do seu interesse deixar as meninas irem conosco. Elas receberão todos os cuidados necessários. Richard, fraco demais para lutar fisicamente, cerrou os punhos. Elas não vão embora. São minhas filhas, gritou ele, com a voz trêmula, mas determinada. Emily e Grace, percebendo o perigo à espreita, se aconchegaram. Com os olhos turvos, elas vasculharam cada canto da sala, tentando compreender a extensão da ameaça.
Apesar dos protestos, os agentes forçaram Richard a assinar documentos temporários de institucionalização sob o pretexto de segurança médica. As meninas foram separadas. Emily foi enviada para Boston, Grace para Filadélfia. As despedidas foram silenciosas, mas de partir o coração. Prometa-me. Grace sussurrou para Emily com a voz trêmula que nos encontraremos novamente, um dia. Eu prometo a você, a Emily respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, não importa o que aconteça, nós nunca nos abandonaremos. Richard os observou partir, desolado, incapaz de contê-los. Seus olhos eram uma mistura de raiva, tristeza e um medo terrível pelo futuro deles. A separação foi brutal. As duas meninas, relegadas a instituições rigorosas, tiveram que aprender a sobreviver sozinhas, longe do amor do pai adotivo. Mas apesar da distância, o vínculo entre elas permaneceu intacto, invisível porém poderoso. Emily e Grace sabiam, no fundo, que um dia se reencontrariam e que seu destino não seria roubado. 20 anos se passaram. A mansão Campbell, lar de tantas memórias e amor, agora estava silenciosa. Richard, exausto e envelhecido, viu sua saúde se deteriorar, e Emily e Grace se distanciaram dele, separadas pela crueldade da família Campbell e pelos caprichos da vida. Emily, agora com 28 anos, tornou-se pianista profissional. Apesar da cegueira, seu talento transcendeu fronteiras e encantou o público. As melodias que ela tocava eram carregadas de emoção, lembranças da juventude e da dor da separação. Cada nota era um grito silencioso, um testemunho de sua resiliência. Grace, por sua vez, encontrou sua voz por meio da escrita. Seus romances e contos, muitas vezes autobiográficos, narravam a força interior e a luta contra a injustiça. Ela alcançou reconhecimento internacional, mas, no fundo, um vazio permanecia, a perda da irmã e do pai adotivo. Apesar dos sucessos, as duas irmãs nunca esqueceram a promessa que fizeram uma à outra naquela mansão nevada. Aconteça o que acontecer, nunca nos abandonaremos. Emily estava tocando em um pequeno concerto beneficente em um hotel de Boston. Cada tecla do piano soava como um eco do passado, e o público cativado podia sentir a profundidade de sua alma. Enquanto isso, Grace, na Filadélfia, corrigia as provas do seu último manuscrito. Seus dedos corriam suavemente pelo braille, mas sua mente continuava revivendo aquelas memórias dolorosas. As risadas na mansão, o rosto de Richard, o cheiro da lareira na sala de estar, e a separação que mudará suas vidas. Certa noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre Nova York, uma carta inesperada chegou para cada uma das irmãs. Um convite para a cerimônia de inauguração da Fundação Richard Campbell, uma organização dedicada à educação e à arte para crianças carentes. Emily e Grace, intrigadas e arrebatadas, sentiram uma onda de emoções conflitantes: alegria, medo, esperança. Não imaginavam que esse retorno as aproximaria não apenas do passado, mas também de sua herança e da verdade sobre o homem que acreditara nelas quando ninguém mais acreditava. O longo silêncio de 20 anos estava prestes a ser quebrado. O salão principal da Fundação Richard Campbell foi iluminado com 1000 luzes. Convidados elegantes, jornalistas e patronos prestigiados se reuniram para celebrar a inauguração oficial. No palco, uma faixa dizia em letras douradas: em memória de Richard Campbell, por um futuro melhor. Os herdeiros Campbell, aqueles que há muito planejavam assumir o império da família, estavam lá, parecendo confiantes. Discutiam os discursos que fariam, convencidos de que tudo acabaria a seu favor. Mas, de repente, o silêncio se instalou. Duas figuras femininas apareceram na entrada. Suas bengalas brancas roçavam o chão enquanto se moviam com surpreendente confiança. Emily e Grace, as irmãs cegas, separadas por 20 anos, estavam de volta. Um murmúrio percorreu a sala. Rostos congelaram. Os herdeiros atordoados trocaram olhares preocupados. É impossível, murmurou Margarete, pálida como um lençol. Emily subiu ao palco, roçando as teclas de um piano especialmente preparado. Ela graciosamente colocou os dedos nas teclas e começou a tocar. Cada nota ressoava com força e emoção, cativando o público. Grace, ao lado dela, abriu um arquivo e leu com uma voz clara e comovente. Esta carta foi encontrada entre os papéis do nosso pai adotivo, Richard Campbell. Ela dizia: minhas verdadeiras herdeiras são Emily e Grace Johnson, minhas filhas do coração. Tudo que construí é seu por direito. Houve silêncio total. Os herdeiros estavam perdidos, e os convidados prenderam a respiração. A verdade irrompeu como um relâmpago na sala. A herança não podia ser contestada. Richard, mesmo em sua ausência, parecia ter orquestrado aquele momento do além. Suas filhas, unidas e fortes, retornaram para reivindicar o que era delas.
Anos de sofrimento, separação e luta forjaram dentro delas um poder que ninguém havia previsto. Emily tocou com uma intensidade que deixou todos fascinados, enquanto Grace lia trechos de seus escritos inspirados na infância e na resiliência deles. Cada palavra, cada nota tocou corações, transformando a cerimônia em uma revelação comovente. No final, a sala explodiu em aplausos, mas para os herdeiros não havia mais espaço para discussão. Seu império e arrogância haviam acabado de ruir diante da força das duas irmãs. Emily e Grace, finalmente reunidas e reconhecidas, provaram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder, mas no amor, na resiliência e na fidelidade às promessas do coração. A sala mergulhou em um silêncio solene após as notas finais do piano e a leitura dos trechos. Todos os olhares estavam fixos em Emily e Grace. Os convidados, comovidos, prenderam a respiração. Os herdeiros Campbell, paralisados, não conseguiam pronunciar uma palavra. Grace, com um olhar orgulhoso, mas sereno, falou: Senhoras e senhores, o que vocês veem hoje não é apenas o retorno de duas meninas. É o cumprimento da promessa de um homem que acreditou em nós quando ninguém mais acreditou. Emily, com os dedos apoiados no piano, acrescentou: Richard Campbell nos deu mais do que apenas um teto sobre nossas cabeças e uma educação. Ele nos deu sua confiança, seu amor e sua crença em nossas habilidades. Hoje estamos aqui para honrar seu legado e dar continuidade ao seu sonho, ajudar aqueles que o mundo abandona. Nesse momento, o representante legal da família Campbell tentou se opor, mas Grace levantou a mão calma, mas firme. Os documentos são claros. Nosso pai adotivo escreveu preto no branco que éramos os herdeiros legítimos. Qualquer outro requerente não tem direitos. A sala irrompeu em murmúrios e aplausos. Até os jornalistas presentes tomaram notas febris. Esta história iria para a primeira página. As irmãs, apesar da cegueira, haviam recuperado mais do que sua herança. Haviam recuperado seu poder, sua voz e, acima de tudo, sua unidade. Juntas, anunciaram que a mansão Campbell seria transformada em um centro artístico e educacional para crianças carentes e deficientes, para dar continuidade ao trabalho de Richard. Margaret, humilhada e furiosa, tentou aproximar-se para protestar, mas Emily, com um gesto gentil, mas firme, disse-lhe: Não estamos buscando vingança. Estamos simplesmente fazendo o que Richard teria desejado, dando oportunidades àqueles que a vida esqueceu. O choque foi total. Os herdeiros, agora impotentes, tiveram que aceitar a verdade. As meninas cegas, outrora abandonadas, haviam se tornado as verdadeiras donas do império e o coração de seu pai adotivo. Quando os convidados saíram da sala, Emily e Grace ficaram sozinhas por um momento, de mãos dadas, com os olhos erguidos para o retrato de Richard Campbell pendurado na parede. Ele ficaria orgulhoso de nós, sussurrou Emily. Sim, respondeu Grace, e agora cabe a nós continuar o que ele começou. A mansão Campbell, outrora palco de solidão e tragédia, tornou-se um símbolo vivo de resiliência, amor e justiça. E para Emily e Grace, esse retorno marcou o início de uma nova vida, cheia de promessas e luz.